Olá pessoal, sou o professor Leonardo Vasconcelos, professor de noções de informática. Estamos aqui para mais uma aula essa que a gente vai falar sobre conceitos de internet, intranet, extranet, VPN. Então a gente vai ver os conceitos básicos de rede. Isso pode estar caindo no seu concurso, é o mais cobrado. Então, antes da gente começar, segue lá na rede social professor.leonardo.vasconcelos no Instagram. E falando em conceito de rede, o que é rede? Rede pode ser falado de rede de computadores, rede de dados, rede de telecomunicações. Rede é formado por um conjunto de máquinas eletroeletrônicas com processadores capazes de trocar informação, compartilhar dados, recursos e serviços interligado por um subsistema de comunicação, ou seja, é quando temos pelo menos dois computadores, duas máquinas capazes de compartilhar dados e serviços interligados entre si. Rede, no mínimo duas, no mínimo dois equipamentos interligados, compartilhando dados, recursos e serviços. Interessante a gente saber um pouquinho o que é o tal do dado, o que é o tal do recurso, o que é o tal do serviço. Quando a gente falar de dado é aquele arquivo, a pasta, é o dado. Quando a gente falar de informação, já é o dado processado, que faz sentido. É o arquivo quando você abre, é uma página de web, é um vídeo sendo exibido. Dado e informação. Agora, o que é o tal do recurso e serviço? Quando a gente fala de serviço, primeiro falando de serviço, é o software que funciona em rede. Por exemplo, é o software quando a gente fala de serviço de e-mail, serviço de correio eletrônico. Você tem um servidor que vai permitir que vários usuários tenham contas e compartilhem entre si mensagens, e-mails. Quando a gente fala de servidor de web, por exemplo, que vai hospedar páginas de web. Quando a gente fala de um serviço de chat, bate-papo, um serviço de wiki, páginas de web colaborativa, serviços de troca de arquivo, FTP, protocolo de transferência de arquivo, permite que um hospede arquivo e o outro faça o download do arquivo ou modifique o arquivo. Podemos falar também de cloud store, armazenamento nas nuvens. Então esses são serviços que a gente encontra, alguns dos serviços que a gente encontra em rede. E o que seria o recurso? O recurso é propriamente a máquina. Por exemplo, para guardar um arquivo na rede, você precisa ter HDs, espaços disponíveis para armazenamento. Quando você fala de troca de mensagem por e-mail, você tem que ter uma máquina, um recurso lá, para que você possa hospedar esse serviço funcionando uma máquina. Então, quando a gente fala de dados e informação, é a mensagem propriamente dita. Quando a gente fala de serviço, são os programas e o recurso, a máquina. Só para a gente entender um pouco mais sobre isso. Uma rede de computadores ou rede de dados é uma rede de telecomunicações digital que permite que a gente compartilhe esses dados, recursos e serviços. Em uma rede de computadores, dispositivos, as máquinas que trocam dados em si, usando um link. Link a gente pode chamar de enlace. Então, na hora que a gente falar de rede, as máquinas, a gente vai chamar essas máquinas, os computadores, de host, enquanto a ligação entre eles a gente vai chamar de link, enlace. E essa ligação, esse link, esse enlace, ele pode ser através de mídias de cabo, como cabo do tipo par trançado, que é o mais usado, cabo coaxial e cabo de fibra ótica. Esse último transferindo na mais alta velocidade através da luz, enquanto o cabo par trançado coaxial passa a energia elétrica dentro dele. Também conhecido como cordless. E também existem as mídias sem fio, que podem interconectar, chamar de wireless, como o Wi-Fi, que é a placa de rede sem fio, o Bluetooth, que me permite compartilhar dados, arquivos e informações em computadores muito próximos,
o IMAX, outra tecnologia sem fio com maior distância, o infravermelho, IRDA, Infravermelho Data Association, ou Associação de Dados Infravermelho, e mais outros dispositivos que podem ser com ou sem fio, essas ligações. As máquinas, os dispositivos que iniciam e roteiam e terminam a comunicação de dados, chamamos de nó. Também podemos chamar de nodo. Já vi várias vezes a Sebrae chamando de nodo. Em pontos de conexão. Os nós, os nodos, podem ser nossos hosts, computadores pessoais, telefones sem fios, servidores, hardware de redes e muitos outros. Então, a máquina, o equipamento que começa, originam, roteiam, criam a melhor rota e terminam, que mostram, exibe para o usuário os dados da informação, chamamos de nó, chamamos de nodo, são os nossos hosts. E agora que a gente viu o conceito básico de rede, vamos falar sobre os tipos de rede: internet, intranet e extranet. Podemos classificar redes em internet, intranet e extranet. E aqui eu gosto de dizer que a gente vai classificar quanto à sua privacidade. Se a rede é pública ou se a rede é privada. Então, logo vamos dividir e falar sobre essa divisão. A internet, primeiro, é uma rede pública mundial de computadores que permite que pessoas, empresas, organizações, equipamentos se conectem ao redor do mundo. A internet é um conglomerado, um conjunto de redes públicas voltadas para o consumidor geral, público em geral. Diferente da intranet e extranet, que é uma rede privada. Quando eu falo que é uma rede privada, é que alguém é dono dela, tá? E a gente vai dividir essas duas redes privadas. Primeiro, vamos falar da intranet. Interna de uma empresa, de uma organização, dentro de um local. A intranet é dentro de uma empresa, as áreas e seus departamentos. Ela é voltada para pessoas que trabalham internamente numa empresa. Seus funcionários, colaboradores internos. Diferente da extranet, que também é uma rede privada, só que essa de acesso externo controlado. Ela foi criada para clientes, parceiros, filiais, fornecedores, colaboradores externos em geral. Então, bora resumir e falar um pouquinho de cada um. Internet é um conglomerado conjunto de redes públicas e interconectadas e espalhada pelo mundo inteiro através do protocolo de internet, através do IP, facilitando o fluxo de informações espalhado por todo o globo terrestre. IP, protocolo de internet, é o endereço lógico de uma máquina na rede. Toda máquina, ao conectar na rede, precisa de um endereço, é como se fosse seu CPF, seu passaporte naquela rede. Cada rede que conecte ganhe um IP daquela rede. E nenhuma outra máquina vai ter o mesmo IP. É assim que as máquinas conversam, se comunicam em rede, através do seu IP. Intranet é uma rede privada que assenta sobre o mesmo protocolo da internet. Então ele tem os mesmos recursos, pode ter os mesmos recursos, pode ter os mesmos serviços, pode ter as mesmas coisas que tem na internet. Só que essa rede é privada, de uso exclusivo de um determinado local, como uma empresa, como uma organização. Só pode acessar pelos seus utilizadores internos, colaboradores internos. É voltada para os seus funcionários. Então é rede privada interna de uma empresa. Diferente da extranet, que também usa os mesmos protocolos da internet, pode ter os mesmos recursos e serviços da internet. Porém, é uma rede privada de acesso externo para fins específicos, para representantes, fornecedores, clientes,
colaboradores externos. A extranet é uma rede de computadores que permite o acesso externo à base de dados corporativas disponibilizada somente para fins específicos para representantes, fornecedores e colaboradores de uma empresa. Outro termo de extranet ocorre na designação da parte privada de um site, onde apenas utilizadores registrados previamente autenticados com seu login e senha podem navegar. Presta atenção. Você aí que está em casa agora, vai lá no seu navegador, abre o seu navegador, digita lá www.processos.edu.br. Digitou? Aperta Enter aí. Você está acessando o site da Faculdade Processos, tá? Todo mundo que está na internet nesse momento pode acessar. Se você digitar www.processos.edu.br/concursos, faz aí, Enter. Você vai acessar os sites aqui do Processos Concurso. Tá acessando? Todo mundo pode acessar essa área. É aberta. É público os dados que estão aí. Agora faz o seguinte. Você que é nosso aluno, entra na área exclusiva do aluno. Digita aí seu nome de usuário e sua senha. Você está entrando numa parte restrita do site, onde somente a gente aqui do Processos e você, aluno, sabe o que você está acessando. Quando você acessou, o que você acessou, quanto tempo você acessou. Então os vídeos, vídeo aula como essa que você está assistindo, é exclusiva para você. Você está numa área restrita, privada, que só você e a Processos conseguem ver. Estamos falando de uma extranet. Agora, aqui do lado, estou gravando agora, né? Tem o pessoal que trabalha na Processos. Assim que eu terminar de gravar esse vídeo, ele vai pegar esse vídeo, vai subir pela plataforma do Processos, vai linkar, vai colocar o sistema para funcionar, para você, nosso aluno, acessar. Ele acessa o sistema interno da Processos. Ele acessa a intranet, a rede interna privada da empresa. Conseguiram entender? Rede pública, qualquer um acessa. Extranet, rede pública é a internet, tá? Extranet é a rede privada de acesso interno controlado. Login e senha. Clientes, fornecedores, alunos como vocês. E intranet é a rede interna privada, só para os funcionários. Beleza? Decora isso aí, você pode precisar muito na prova, é importantíssimo. Agora, imagine, começou uma pandemia. Preciso trabalhar de casa. Acessar a rede interna da empresa. Eu falei que ela é uma rede interna de um determinado local. E aí, como eu faço? Eu uso uma VPN, uma rede privada virtual. Virtual Private Network. O que é uma VPN? A VPN me permite de qualquer lugar do mundo, através de uma rede pública, internet, determinadas configurações, eu criar um tunelamento, um túnel, que vai utilizar uma criptografia, arte de baralhar, ocultar a informação, transformando os dados em seguros, trafegados nesse túnel, acessar uma rede privada, intranet de uma empresa, de uma organização. Então eu posso estar lá no Japão hoje, através de uma VPN configurada, precisa de certificado digital, precisa de criptografia, precisa de um monte de configurações feitas. Da internet eu consegui acessar uma intranet. Qualquer uma? Não. Somente aquela que eu tiver autorização. Precisa ter determinadas configurações. A VPN é uma rede de comunicação privada construída sobre uma rede de comunicações públicas, como pela internet, onde, através dessa infraestrutura pública ou compartilhada, eu usando um sistema de tunelamento criptografia, eu consigo utilizar um canal seguro para acessar uma rede privada. Tudo bem? Memorizem isso, é muito cobrado em prova. Classificação de redes. Ainda além de privacidade, a gente pode classificar a rede como PAN, LAN, MAN e WAN. Rede PAN é a rede Personal Area Network, rede área pessoal. É aquela que está em volta de uma pessoa, normalmente utilizando o quê?
Normalmente a gente utiliza o Bluetooth. Eu conecto meu celular, outro celular, para compartilhar uma foto, uma música, um áudio. As pessoas têm que estar próximas, normalmente um raio de 10 metros, bem próximo mesmo. Rede pessoal. Poucas máquinas, 7, no máximo 8. Rede área local. Local Area Network, rede LAN. Essa é de um local físico. Pode ser de uma pequena empresa, de uma organização pequena, escritório, um laboratório de informática, um laboratório de telemarketing. Vários computadores interconectados, conectados entre si naquele local. Daí veio o nome LAN House, casa de rede local. Essa casa de rede local a gente fala que tem pouca distância, normalmente até 100 metros, podendo chegar ali, eu vou dizer, algumas dezenas de quilômetros. 10 quilômetros tá ideal. Tem gente que fala menos, tá? Tem gente que fala 2 quilômetros. A gente não vai se preocupar em quanto a distância, beleza? A gente vai entender que é uma empresa, uma organização, um local físico, próximo, muito próximo. Um quarteirão no máximo. Rede de área metropolitana. Rede MAN, Metropolitan Area Network. Essa rede é criada para você conectar, por exemplo, a filial a uma matriz na mesma cidade ou em cidades próximas umas das outras. Como assim cidades próximas umas das outras? Pensa aqui em Brasília, ligar o plano piloto a Taguatinga, a Ceilândia, a Riacho Fundo, são cidades próximas umas das outras. Vamos pensar lá no Rio de Janeiro, ligar a capital do Rio de Janeiro, a Nilópolis, Nova Iguaçu, Belfor Roxo, cidades próximas umas das outras. E se não tiver próximo? Aí a gente não pode utilizar. A gente fala que essa rede ela pode ligar cidades bem próximas umas das outras. Normalmente faz uma fronteira com a outra, uma do lado da outra. Um exemplo que eu gosto de dar é o DDD. Por exemplo, lá no Rio de Janeiro, o DDD é 21. Então as cidades que utilizam o mesmo DDD 21 estão na área metropolitana. Então formam uma rede metropolitana. Aqui em Brasília já é outro DDD. Então o DDD daqui de Brasília liga as cidades próximas umas das outras. E assim vai para todos os lugares do Brasil. Rede WAN, Wide Area Network. Rede longa distância, rede grande distância, rede larga, extensa. Rede WAN. Professor, por que você não escreveu alguma palavra aí? Porque na prova normalmente não vai traduzir, vai mostrar como WAN ou Wide Area Network. A rede Wide Area Network ele vai ligar já cidades distantes. Vai ligar o estado inteiro. Vai ligar um estado a outro estado. Vai ligar um país inteiro. Vai ligar um país a outro país. Vai ligar um continente inteiro. Vai ligar um continente a outro continente. Vai ligar todo o globo terrestre. Um exemplo disso é a internet. A internet é um exemplo de rede WAN que me permite conectar a qualquer ponto do globo que tenha rede de internet. Outro exemplo, lembra do DDD que eu falei? Cada DDD é uma rede metropolitana. Mas eu não posso ligar de um DDD para outro? Isso vai formar uma rede WAN. Não posso ligar de um país para outro fazendo DDI? Isso também é uma rede WAN. Rede de grande distância, de larga distância. Beleza? Então, rede Personal Area Network, rede de área pessoal, é uma rede que utiliza para interligar dispositivos centrados na área de uma pessoa, indivíduo, como por exemplo as chamadas WPAN, que é baseado no IE 802.15, que é o Bluetooth, ou o Infravermelho Data Association. E a conexão sem fio pode ser também cabeada, por exemplo, utilizando o barramento serial universal USB, ligando um celular a um computador. Rede PAN em volta de uma pessoa. Interessante, toda vez que tiver o W na frente, WPLAN, WLAN, WMAN, WWAN, o W na frente vem de wireless. Significa sem fio, tá bom?
Local Area Network é uma rede área local, um conjunto de equipamentos, hardware e programas software que permite conectar computadores e indivíduos e estabelecerem conexão, trocando e compartilhando informações e recursos em um determinado local ou área bem limitada. Uma empresa, uma organização, um escritório. Rede de área metropolitana é caracterizada por um alcance maior que o tipo LAN, podendo ter uma ou mais LAN dentro dele, abrangendo cidades próximas ou regiões metropolitanas. Por exemplo, conecta várias redes locais em algumas dezenas de quilômetros. Rede WAN, rede longa distância, rede de longa abrangência, é uma rede de computadores que abrange uma grande área geográfica com frequência, falando de países e continentes. E agora, vamos classificar novamente a rede. Só que agora a gente vai fazer classificação segundo a topologia física. Topologia física também chamado de layout físico. Rede ponto a ponto que liga um ponto a outro. Normalmente, uma ponto a ponto, a gente vai ligar uma máquina diretamente a outra máquina. Como, por exemplo, a gente falou do Bluetooth, fazendo uma rede pessoal. Peer-to-peer, ponto a ponto. Rede em barra, bus. Rede em anel, ring. Rede estrela, star. Rede em árvore, hierárquica. Rede em malha, mesh. E rede híbrida. Vamos falar de cada uma dessas com esses desenhos daqui. Deixa eu ver se eu botei o texto também. Nesse desenho aqui você precisa decorar os desenhos. Barramento, anel, estrela, estrela estendida, mista, que é a mistura, também chamado de híbrida, em árvore, em malha, e o backbone não é um tipo de rede, mas é um canal central que vai interconectar as redes. Vou botar cada slide aqui falando as vantagens e desvantagens de cada uma das topologias. Rede ponto a ponto, peer-to-peer, peer-to-peer ou edge rock. É uma arquitetura de rede de computadores onde cada ponto, cada nó da rede funciona ora como cliente, ora como servidor, permitindo compartilhar dados de recursos e serviços sem necessidade de um servidor central, podendo usar um cabo par trançado tipo crossover, USB, Bluetooth e outros dispositivos. Reparem que uma máquina fala diretamente a outra máquina sem ter meios de campo entre elas. O mais comum é o Bluetooth, tá? Redes em barramento, rede bus. Nessa a gente vai ter um canal central de dados chamado de backbone, onde nesse canal central a gente vai puxar cabeamento ligando os equipamentos. O mais comum falar é aquele cabo de rede que está passando lá no poste, fora da sua casa, e daquele poste, daquele canal central do backbone, vai puxar um fio até o seu roteador dentro da sua casa, e dentro da sua casa você vai criar outra rede, tudo bem? É uma topologia de rede em que os computadores são ligados num barramento físico de dados. Esse backbone, apesar dos dados não passarem dentro de cada um dos nós, apenas a máquina pode escrever num barramento no momento. Quando uma máquina mandar dados para o barramento, toda a rede fica ocupada. E aí todo mundo recebe aquele sinal que ele enviou. Se mais de uma máquina mandar ao mesmo tempo, por exemplo, duas máquinas mandarem ao mesmo tempo, vai haver colisão de dados. E aí é preciso reiniciar a transmissão, começar tudo de novo. Quando uma rede dessa bate o barramento central, viram duas redes. Quando uma máquina para de funcionar, um conector de uma máquina deu problema, um sistema parou de funcionar, rompeu o cabo que até uma máquina, aquela máquina para, a rede continua normal. Vantagens: facilitação de instalação, mídia é barata, fácil de trabalhar, impressoras podem ser compartilhadas, minimiza a quantidade de cabos utilizados e ser mais eficiente e mais rápido. Desvantagem: tem limitações de conexão, ou seja, o barramento não é infinito, ele vai ter limitação. Problemas: são difíceis de isolar. Uma falha ao longo da comunicação deixa todas as transmissões na rede com problema, com falha. Se um cabo principal falhar, o backbone, toda a estrutura pode colapsar.
E rede pode ficar extremamente lenta em situações de muito tráfego, vai ter muita colisão de dados. Rede em anel, rede ring, consiste em várias máquinas conectadas num anel, num circuito fechado em série. O anel não vai ligar diretamente à máquina, sim, mas ela vai ser como se fossem repetidores de sinais entre um meio físico, ligadas a cada máquina, a cada estação. Vantagem: todos os computadores acessam a rede igualmente e a performance não é impactada com o número de usuários. Desvantagem: falha de um computador pode fazer toda a rede falhar, o restante da rede parar, e os problemas são difíceis de isolar. Nessa, as ligações são feitas em séries, ligando máquinas. A conexão é unidirecional, somente uma direção, e só quem transmite é quem tem um token. Token ou ficha em português. Porque a topologia lógica utilizada é a token ring, chamada de ficha. Quem tem a ficha transmite enquanto os outros ficam ouvindo e retransmitindo. Quando ele terminar a transmissão, ele passa a ficha para outra máquina. Rompeu um cabo, parou, acabou, já era a rede. Uma máquina parou de funcionar, parou, já era a rede. Porque aqui ele distribui toda a carga de rede entre todos os pontos na rede. Cada máquina é chamada de um nó e as conexões entre as máquinas de backbone. Rede em estrela, rede em star. Esse é o mais importante para concurso, é o que mais cai em prova. É o mais comum de se encontrar na atualidade. Topologia em estrela utiliza cabos do tipo par trançado e um concentrador. Esse concentrador pode ser um hub, que é um repetidor de sinal, pode ser um switch, que é mais inteligente que um hub, que ele recebe a conexão, os dados, lê para quem é aquele pacote de dados e retransmite entregando somente para o destino, evitando assim a colisão de dados. Ou um access point, um ponto de acesso, um AP, que nada mais é que um hub sem fio. Vai permitir que as máquinas sem fio conectem a ele e ele retransmite os dados. O concentrador vai fazer sempre a retransmissão de dados entre as máquinas. A vantagem, a codificação e adição de mais computadores é bem simples. Desvantagem é uma falha nesse equipamento central. Se ele falhar, toda a rede para. Gerenciamento, a vantagem, gerenciamento é centralizado e a falha de um computador não altera a rede. Aqui, ó, a gente tem um exemplo aqui, um hub, onde a gente tem os segmentos de rede, chegando até os nós. Então, quando uma máquina quer falar com outra, ele manda para o hub, para o switch, para o AP, e esse vai retransmitir para a máquina de destino. Hub, simplesmente repetidor. Switch é um comutador, lê o pacote e entrega para o destino. E o access point também é um repetidor. Estrela estendida, extend star. Ele utiliza a mesma topologia da estrela, mesma maneira, porém, agora eu vou ligar uma rede estrela a outra rede estrela, fazendo um backbone, um uplink. Ele une várias estrelas individuais através de hubs e switch. Isso vai aumentar o comprimento, o tamanho da rede. Porque o hub e o switch ele tem limitação de máquinas, 48 máquinas no máximo. A vantagem, igual a topologia estrela, esta apenas estende o domínio de colisão e de broadcast. Broadcast, tá? Só para a gente entender, broadcast é quando uma máquina transmite, ela transmite para todo mundo. Diferente multicast de uma para um grupo e unicast de uma para uma. Sempre que uma pequena rede precisa ser interligada é fácil, basta lhe fazer uma ligação entre uma e outra. E também a facilidade devido à simplicidade de manutenção da rede. Quando um equipamento para, todas as máquinas ligadas àquele equipamento param, mas a rede continua. Quando uma máquina para, não interfere nada na rede. Desvantagem dessa rede: domínio de colisão e broadcast pode ficar muito grande, prejudicando o desempenho, porque várias máquinas conectadas. Isso a gente pode diminuir essa falha usando um switch. Se um equipamento central falhar, que conecta duas redes, pode ser que aquelas redes não mais se falem, tá? E todas elas podem ficar incomunicáveis.
rede em árvore ou hierárquica. São basicamente barras interconectadas. É uma rede tipo de barramento, só que vai estar interconectadas em ramos menores, sendo conectados uma barra central aqui, ó. Podemos ver, ó, uma rede em barra, por exemplo, ligada a uma rede com barramentos menores, por um hub ou um switch ou um repetidor que vai interconectar em outras redes. No geral, a rede em árvore e hierárquica vão trabalhar com uma taxa de transmissão menor do que as barras comuns. Aqui a diferença é que a gente tem um ponto central, um nó central. E se ele falhar, toda a rede para, porque depende da comunicação daquele nó central, daquela barra central. Vantagem, pode ser melhor monitoragem, à vista existe um computador central controlando o tráfego de dados na rede. Isso pode melhorar o fluxo, diminuindo o consumo de banda e aumentando a velocidade da rede. A desvantagem, a rede pode se tornar muito grande, aumentando o domínio de colisão, e com o tráfego controlado por um computador, pode ocorrer falha nele devido a erros humanos, devido a falhas naturais, e aí toda a rede pode colapsar. Rede em malha ou rede em mesh. Ela é usada quando não pode haver falhas. Ela tem grande redundância, porque não pode haver interrupção nas comunicações. A gente vê aqui que todas as máquinas são interconectadas a todas as outras máquinas. Todos os hosts conectados a todos os outros hosts. Se um dos caminhos estiver com problema, eu posso mandar por um outro caminho. Então a vantagem é praticamente uma rede sem falha. Para deixar de parar de funcionar todos os hosts, precisa que a rede e todas as máquinas se tornem inativas. A rede mais utilizada, onde precisa confiabilidade, garantia de operação. É a topologia usada em usina nuclear, grandes centros de medicinas que fazem operações remotas. A desvantagem é o custo. O custo é altíssimo. O anteparo, as máquinas são muito grandes, necessárias e muitos equipamentos para poder fazer isso. Ela é utilizada em áreas específicas bem pequenas, não se tornando comum a qualquer pessoa, somente para especialista. Toda a rede é replicada, não pode haver falhas. E por último, a rede mista, a rede híbrida. É aquela que eu tenho uma topologia ligada a outra topologia. Por exemplo, aqui a gente vê o anel ligado a uma rede de barramento, ligado a uma rede estrela, formando uma grande rede. Esse é um exemplo da internet, onde a gente precisa compensar custo, expansão e flexibilidade para ligar toda a nossa rede. Temos aqui para vocês, por final, uma tabela, um comparativo de cada vantagem e desvantagem, cada um dos tipos de rede que a gente falou. Dá uma pausa aí, depois tira um print, anota, imprime e coloca na cabeceira da cama. Pessoal, chegamos ao fim desse bloco de aula que a gente fala de rede de computadores, internet, intranet, extranet, suas ferramentas e classificações. Classificamos quanto à privacidade, classificamos quanto à sua distância, classificamos o espaço que ela ocupa, classificamos também quanto à sua topologia física. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Nos encontramos numa próxima aula. Um beijo e abraço. Tchau, tchau.